comigo, nós vamos falar agora de uma memória conhecida como memória cache. Para quem não conhece, pessoal, existe a memória cache dos processadores. Aqui eu tenho um exemplo de processador, um Core i7, que é um processador da Intel, e a maioria dos processadores modernos, claro, trazem dentro do seu encapsulamento, trazem células de memória cache, como eu estou mostrando aqui nessa imagem. E ela é uma memória de pequena quantidade, que é volátil, que perde os dados na ausência de energia elétrica, porém de grande velocidade, quer dizer, uma memória muito rápida e que é encontrada, como eu disse, dentro dos processadores modernos. Um ponto importante sobre a memória cache é que ela armazena dados de forma temporária, porque ela é volátil, é claro, para que esses fiquem lá carregados de forma muito mais rápida quando solicitados pelo processador. Quer dizer, a grande finalidade da memória cache é atender às demandas de velocidade do processador, entregando dados com mais velocidade para que o processador possa processar esses dados. E sempre lembrando que ela está dentro, encapsulada dentro do próprio processador, essa memória cache. A memória cache, ela é, obviamente, uma memória muito rápida, inclusive ela é mais rápida que a memória RAM tradicional, que é conhecida como a memória principal. E se os dados necessários ao processamento estiverem na memória cache, eles serão carregados de forma muito mais rápida, porque uma das grandes finalidades da memória cache é justamente armazenar os dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento, para que então esses dados sejam processados de forma mais rápida. Aqui eu tenho um exemplo da memória cache no processador, que é a CPU, nós temos a memória RAM, que é a memória principal, e aqui o disco rígido, que faz a função de memória secundária. Na ordem, a memória cache é mais rápida que a memória RAM, e a memória RAM, por sua vez, é mais rápida que o disco rígido tradicional, que realiza a função de memória secundária. Bem, a memória cache ela é apresentada nos processadores modernos em diferentes níveis. E quando a gente fala sobre níveis de memória cache, é importante saber o que significa essa ideia dos níveis. Quanto menor o nível, mais rápida é a memória cache, mas também é menor. Então, por exemplo, nós temos a memória cache L1, que é a memória cache de nível 1, que é a mais rápida e a menor. Depois tem a L2, memória cache de nível 2, L3, memória cache de nível 3 e L4, memória cache de nível 4. Lembrando que esse L vem de level, que significa nível. Por isso, L1, L2, L3 e L4 se refere à memória cache nos seus diferentes níveis. Bem, a capacidade da memória cache ela também é variada, porque isso depende de cada processador, mas é em torno de kilobytes ou megabytes. Exemplo, posso encontrar processadores com 512 kilobytes de memória cache, 2 MB, 4, 8, 16 megabytes, 32 megabytes. Isso depende de cada processador e eles vão evoluindo também na quantidade de memória cache. Aqui eu tenho exemplos de alguns desses processadores. Olha lá, ó, processador aqui AMD com 16 megabytes de cache, aqui um Intel Core com 8 megabytes e um outro Intel Celeron com 2 megabytes de memória cache. Então percebe que a memória cache é bem variada de acordo com os modelos de processadores que o usuário pode adquirir no mercado. Vamos fazer uma questão desse assunto? Então vem comigo. Os processadores atuais possuem memória cache interna, o que acelera a velocidade de resposta do computador. Esse fato ocorre porque essa memória cache, letra A, aumenta a capacidade do hard disk? Não, o hard disk é o HD, ela não vai aumentar a capacidade do disco rígido. O disco rígido é memória secundária. Letra B, simula a existência de outro processador? Não, ela está dentro do processador e não serve para simular outro processador. Regula virtualmente o time slice da memória RAM? Não, esse time slice é regulado pelo próprio sistema em relação ao acesso na memória RAM. Não tem a ver com a memória cache. Letra D, possibilita a configuração de overclock no processador. Independente se eu tenho mais ou menos memória cache, eu posso fazer o overclock do processador, que é colocar o processador numa configuração onde o clock, que é a sua frequência, tem uma operação acima do recomendado pelo fabricante. O clock normal é indicado pelo fabricante como um clock seguro de operação, mas eu posso configurar o processador para fazer um overclock, quer dizer, um clock mais alto do que aquele recomendado, correndo, claro, muitas vezes riscos em relação a essa operação. E a letra E diz, se armazena os dados mais frequentemente usados pelo processador. Aí sim, a resposta da memória cache é exatamente essa. Ela é rápida e a função dela é armazenar os dados que são utilizados com maior frequência pelo processador para que esses dados sejam carregados de forma mais rápida. Por isso, a nossa resposta aqui, de fato, a letra E de Equador, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal?